Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vidas em Paralelo, um podcast com história, com o historiador João Gouveia Monteiro e o jornalista Ricardo Venâncio, que têm feito este percurso por várias vidas em paralelo, que são duas pessoas, duas figuras históricas que temos colocado frente a frente e falando um pouco de como elas influenciaram a sociedade, influenciaram a vida, sobretudo europeia até o momento, mas também com algumas viagens também à Ásia, com Buda e Confúcio. Hoje voltamos novamente a um olhar feminino sobre a sociedade com duas mulheres que tiveram extrema influência na Idade Média. Ainda assim, uma delas não é assim tão bem conhecida como a outra que vamos falar, que é Joana d'Arc. Sim, bom dia. Então, nós de facto temos duas histórias maravilhosas para contar, de duas mulheres extraordinárias do século XV, finais do século XIV, primeira metade do século XV europeu, Cristina de Pisano e Joana de Arc. Elas morrem no mesmo ano, em 1431. Embora com idades muito diferentes, não é? Sim, Cristina de Pisano nasceu cerca de meio século antes de Joana d'Arc, mas na verdade elas têm vidas que bem podemos dizer que são vidas paralelas, uma vez que elas estão reunidas pelo mesmo ambiente político e militar, que é o ambiente próprio da Guerra dos 100 Anos, e pela excepcionalidade da sua obra, a Cristina de Pisano como escritora, a Joana d'Arc mais como ativista político-militar. Mas elas viveram ali ambas em França, apesar da Cristina de Pisano ser italiana de nascimento, não é? Sim, a Cristina de Pisano nasceu em Itália, provavelmente em Veneza, em 1363 ou 1364, e nasceu no seio de uma família distinta. O pai dela chamava-se Tomás de Pisano, era um médico e astrólogo conceituado, era professor da Universidade de Bolonha. Deixa-me só, se calhar, puxar aí também um bocadinho, astrólogo e médico ao mesmo tempo. Sim, na verdade as duas atividades estão bastante ligadas nesta época, porque em parte os diagnósticos médicos também se faziam em função das informações da astrologia. No caso da peste negra de 1348, que é já relativamente próximo do nascimento de Cristina de Pisano, a Universidade de Paris invocou uma conjugação astral muito particular para explicar o início da pandemia. E ela acaba então por nascer em Veneza? Sim, ela nasce em Veneza porque o pai, embora professor da Universidade de Bolonha, era conselheiro assalariado da República de Veneza. Hoje diríamos que tinha uma avença com a República de Veneza, num tempo em que, devo lembrar isto aos nossos ouvintes, a Itália ainda não estava unificada e só acontecerá a partir de Garibaldi, com a famosa Expedição dos 1000, de 1860. Estamos muitíssimo longe dessa segunda metade do século XIX. Nesta altura, o norte de Itália é uma crisálida de repúblicas autónomas que se procuram libertar da tutela do poder do Sacro Império Romano-Germânico, ligadas a famílias importantes como os Médicis em Florença, como os Foscari em Veneza, ou os Visconti em Milão, pensando assim na época final da Idade Média. Lá para o centro e para o sul da Itália será diferente, com as posições da Igreja e a dominação da Casa de Anjou e sobretudo de Aragão sobre a Sicília, sobre o Reino de Nápoles. Mas no norte da Itália era assim. E, portanto, Tommaso da Pisano, pai de Cristina, era um homem reputado, com atividade quer em Bolonha, quer em Veneza. Ela nasce, pensa-se que em 1363 ou 1364, e a fama do pai vai fazer com que ele seja convidado pelo rei de França, Carlos V, que assumiu o poder
em França em 1364, à morte do seu pai, o rei João II o Bom, de que falaremos um pouco mais à frente. Carlos V convidou Tommaso de Pisano para trabalhar na corte francesa e ele aceitou o convite. Deve ter ido primeiro sozinho, depois acabaria por levar a sua família mais próxima com ele para a França, possivelmente entre 1368 e 1370, no final dessa década. A família íntima de Tommaso de Pisano já está com ele em Paris. Nessa altura, Cristina seria, portanto, uma criança ainda pequena, com 6 ou 7 anos de idade, e, portanto, isso significa que foi em Paris que recebeu grande parte da sua educação. E é aí que se calhar é um bocadinho diferente do que era habitual nas mulheres Começa logo Sim, aí, não é? sem dúvida. É um caso excepcional que se explica pela circunstância dela estar no seio da corte francesa, onde o seu pai tinha uma posição de destaque, e na corte francesa num tempo de grande vitalidade cultural e artística do meio cortesão. Estudou latim, filosofia, estudou várias ciências, matérias que em geral eram reservadas aos rapazes. E também sabemos que cedo, teria ela os seus 16 anos talvez, em 1379 ou 1380, casou com o próprio secretário da chancelaria do rei Carlos V, um homem que se chamava Etienne, Estevão em português, Etienne de Castel, o que sublinha o destaque que a figura paterna de Cristina, Tommaso de Pisano, tinha na corte e a sua proximidade relativamente ao rei. Mas ele acabou por ter essa preocupação de dar à filha, se calhar, o melhor que a educação tinha, ou seja, não fez uma distinção por género. Sem dúvida. Tommaso de Pisano, exatamente porque era um homem extremamente culto e viajado, esmerou-se na educação da filha. Do casamento de Cristina com Etienne de Castel acabaram por nascer 3 filhos. Uma menina que entrou ainda jovem num convento dominicano próximo de Paris, o convento de Poissy. Daqui a pouco talvez percebamos um bocadinho melhor, pelo menos na minha interpretação, porque é que ela deu esse passo, mas a filha mais velha professou em Poissy. Depois nasceu um menino, Jean de Castel, que teria uma vida tanto quanto se sabe longa e feliz, e que foi, digamos, um pouco o orgulho da sua mamã. E, por fim, um outro menino que morreu enquanto ainda era criança. Portanto, até 1380 tudo corre bem na vida dos descendentes de Tommaso de Pisano e dele próprio. Mas depois vem uma década trágica, essa década de 1380-90. Primeiro morre o rei Carlos V, com 42 anos de idade. Sobe ao trono o seu filho Carlos VI, ainda muito novo, tem apenas 12 anos. A morte de Carlos V deve ter tido o seu impacto sobre os pisanos, porque ele era, no fundo, o protetor da família, que estava lá por opção, por escolha do rei. Digamos que a posição de Tommaso de Pisano, tanto quanto sabemos, ficou desconfortável na corte da Flor de Lis. Depois, o próprio pai de Cristina, o médico e astrólogo Tommaso de Pisano, morre 5 anos mais tarde, em 1385, quando aqui em Portugal se fazia a Revolução de 83-85 e se aclamava o rei Dom João I nas Cortes de Coimbra. E mais trágico ainda foi, em 1389, a morte de Etienne de Castel, o marido de Cristina, vítima de uma epidemia que terá tido o seu centro na região de Beauvais, que fica ali entre Paris e Amiens. Mas uma epidemia de peste. Sim, estamos num tempo de recidivas da peste negra, não é? Um pouco por toda a Europa, e isso vitimou Etienne de Castel. Portanto, foi mesmo uma década trágica, e esta conjugação de factos acabou por levar ao abandono da corte por parte de Cristina, da sua mãe e dos seus filhos. E talvez tenha sido neste contexto
que é um contexto de dificuldades para Cristina de Pisano, porque ficou viúva com um pouco mais de 25 anos, responsável pela subsistência da família e pela educação dos seus filhos. Talvez tenha sido neste contexto que a filha entrou para o convento de Poissy. Então, este é o grande momento da vida de Cristina, porque ela tem que fazer das tripas coração para conseguir sustentar a sua família e manter minimamente o seu nível de vida. E vai fazer isso tirando partido da educação que recebera. Vai se dedicar a escrever em verso, escrever em prosa, satisfazendo encomendas que lhe são dirigidas por personagens que certamente ela conheceu durante o seu longo tempo de permanência na corte de Paris, Duque da Borgonha, Filipe o Audaz, o Duque de Berry, João, a própria Rainha Isabel da Baviera, esposa do novo monarca, do rei Carlos VI. É um momento muito especial e Cristina diz, aliás, num dos seus livros, um livro que ela escreveu em 1403, o livro da mutação da fortuna, da mudança da sorte, descreve uma alegoria, ela fala muito por alegorias. E a Cristina, neste livro, descreve uma alegoria em que depois da morte do marido ela é transformada num homem que agora possui a força suficiente para continuar a conduzir a embarcação da sua existência. Em síntese, Cristina torna-se uma mulher de letras, a sua reputação vai crescendo, vai recebendo encomendas de senhores ricos e poderosos, muitos dos quais, repito, ela já conheceria, e ela vai escrever para eles ou textos de intenção didática, digamos, formativa, ou comemorativa, de celebração, ou então escritos próprios, que são o resultado da sua veia criativa, não é? Do seu pensamento próprio, o que é invulgar para a época, ainda por cima numa mulher. E vai ficar assim até 1418, altura em que, com cerca de 55 anos de idade, um pouco desiludida com os acontecimentos que aconteciam numa França que estava muito abalada pela Guerra dos 100 Anos, que estava a evoluir, veremos isso mais adiante, muito desfavoravelmente aos interesses dos franceses e até pelas disputas fratricidas que havia dentro da corte francesa e que eram resultado da subida ao trono de um Carlos VI, ainda muito jovem, com 12 anos, e de clãs poderosos, nomeadamente os orleanistas, os borgonheses, dentro da corte francesa. Cristina, em 1418, decide abandonar a vida mundana e vai para onde? Vai também ela para o convento dominicano de Poissy, onde não sabemos se ainda estaria ou não a filha, uma vez que a entrada da filha nesse cenobitre aconteceu cerca de 30 anos antes, mas Cristina certamente, com ou sem a companhia da filha, vai viver uma dúzia de anos, os seus últimos 12 anos ou 13 anos de vida no convento de Poissy, onde vem a morrer em 1431. E neste período final da vida dela, ela já, que se saiba, não vai escrever nada, vai se dedicar inteiramente à vida conventual, a não ser uma obra, que é precisamente uma obra chamada Dittier de Jeanne d'Arc, que é um poema que ela dedica a Joana d'Arc, de quem era grande admiradora. Ditame tem o significado de inspiração, de voz da consciência, e é curioso ver que os últimos pensamentos, o último texto de Cristina de Pisano é dedicada a essa inspiração que entretanto tinha surgido em França e que era a figura da donzela Joana d'Arc. Mas de facto acho que as pessoas não terão bem noção, e é isso que estamos também um bocado a abrir a janela sobre a vida da Cristina de Pisano, que pessoalmente também confesso não era um nome o nome de casa, se assim podemos dizer, a Joana d'Arc obviamente, mas e preparando um pouco este episódio, nota-se que é uma mulher que escapa completamente ao seu tempo, se assim podemos dizer, embora o papel das mulheres, e tenho sempre muito essa sensação porque tivemos rainhas, regentes, temos regentes,
é uma mulher que escapa completa, mas escapa em grande medida do seu tempo. É assim. Sim, sem dúvida escapa por todo o seu trajeto invulgar, que só se explica pela circunstância do pai ter a reputação que tinha e ter recebido aquele convite, e também pela sua inserção num meio muito particular que simultaneamente tem uma grande vitalidade do ponto de vista cultural, a corte parisense, mas por outro lado tem um enquadramento político que é extremamente complicado e que talvez valesse agora a pena explicar um bocadinho o contexto político. Portanto, nós temos uma França dilacerada pela Guerra dos 100 Anos nesta altura e muitas manobras dentro das várias casas poderosas francesas, é isso? Exatamente. De onde é que vem a Guerra dos 100 Anos? Muito sumariamente, é preciso lembrar que a Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337 com o rei Filipe VI, o primeiro rei Valois, dos Valões, era uma guerra que os franceses desencadeavam contra as possessões que os ingleses tinham em França. Porquê é que os ingleses tinham possessões territoriais em França? Porque em meados do século XI, em 1066, um francês, o Duque da Normandia, chamado Guilherme, tinha atravessado o Canal da Mancha e tinha derrotado e morto o rei de Inglaterra, Harold II Godwinson, na Batalha de Hastings, que é provavelmente a batalha mais famosa de toda a história medieval europeia. E tinha-se tornado rei de Inglaterra, tinha-se feito coroar rei de Inglaterra no Natal de 1066, mas não deixou por isso de ser Duque da Normandia, portanto, sendo rei inglês, possuía propriedades em França. E de origem escandinava. Remotamente, porque os normandos eram descendentes dos vikings. Como o próprio nome indica, mas isso aí muito para trás, isso aí levar-nos para os finais do século X, sim. Que a Europa, de facto, há muito mais movimento dentro do território europeu do que as pessoas às vezes possam imaginar. Sim, sem dúvida. Portanto, inicialmente os ingleses tinham só o Ducado da Normandia, mas depois foram juntando outras peças e em meados do século XII tinham juntado uma peça extraordinariamente importante. E isso aconteceu com a história daquela que é provavelmente a mulher mais célebre da Europa do século XII, que é Leonor da Aquitânia, que em 1154 não só se divorciou do rei de França com quem era casada, Luís VII, como casou com o rei de Inglaterra, Henrique II, e levou no seu dote o grande ducado da Aquitânia, de que nós muito falaremos hoje. A Aquitânia é aquela região atlântica do sudoeste da França, com capital em Bordeaux, que desce sobre o Golfo da Gasconha, sobre os Pirineus Atlânticos, sobre o antigo reino ibérico de Navarra. E, portanto, desde meados do século XII, a acrescentar a tudo o que já tinham, os reis ingleses começaram a ser donos também de toda essa região do sudoeste da França. E os reis franceses queriam acabar com isso e Filipe VI de Valois iniciou essa guerra contra os ingleses em 1337, mas iniciou-a numa altura bastante inconveniente do ponto de vista militar, porque como tivemos a oportunidade de ver no episódio que dedicámos a Dom João I e no Novas Pereira, os ingleses é que davam as cartas no plano militar no século XIV, e Filipe VI foi derrotado estrondosamente pelo rei de Inglaterra, Eduardo III, na Batalha de Crécy, em 1346, e 10 anos depois, em 1356, o seu filho, João II o Bom, foi também derrotado pelo príncipe herdeiro de Inglaterra, Eduardo, príncipe de Gales, conhecido como Príncipe Negro, filho de Eduardo III, numa batalha semelhante, mas travada na região já mais próxima da Aquitânia, a Batalha de Poitiers, em 1356. Porquê que eu falo nisto? É que não só o rei João II foi derrotado, como foi preso nessa batalha. Foi levado para a Inglaterra,
e iniciou-se um processo não só de cativeiro do rei de França em Inglaterra durante cerca de 4 anos, como um processo de negociação política que acabou por levar à assinatura de um tratado, que é o Tratado de Bretigny, ratificado depois em Calais, em 1360, que colocava nas mãos dos ingleses uma parte substancial da França, mais ou menos 1/3 do reino da França. Uma grande Aquitânia, uma Aquitânia alargada que se estendia desde o Rio Loire até ao Maciço Central e aos Pirineus Atlânticos, e depois uma série de outras posições na fachada atlântica, desde o norte, desde Calais, que é o porto de entrada natural de quem atravessa o Canal da Mancha no sentido Inglaterra-França, o Ponthieu, entre a Normandia e a Flandres, o Condado de Guienne, que ficava logo ali a sul de Calais. Em síntese, repito, cerca de 1/3 do reino da França. Nessas condições, então, o rei João II foi libertado, pagou também um enorme resgate, naturalmente, mas depois, curiosamente, uma vez que um filho seu, o Duque de Anjou, Luís, tinha ficado como refém do cumprimento deste acordo, porque uma coisa era assinar-se um tratado, outra coisa era cumpri-lo de facto e entregar realmente as terras aos ingleses que tinham prometido. Como o filho escapou da sua condição, no fundo do seu cativeiro também, o rei João II, que era particularmente honrado, regressou voluntariamente a Londres para ficar preso em lugar do filho, para honrar a palavra dada, e acabou por morrer em Londres em 1364. E, portanto, foi nesta condição que subiu ao poder o rei Carlos V, o homem que convida Tomás de Pisano para vir para a sua corte. Deve dizer que Carlos V, que governou durante 16 anos a França, não era um bom general, nem tinha grande pretensão de o vir a ser, mas era um bom diplomata e era um homem inteligente. Recorreu a uma série de expedientes diplomáticos para não entregar a totalidade dos territórios que que o pai tinha prometido no Tratado de Bretigny, e além de mais contava com a colaboração de um grande condestável, de quem também já falámos nos episódios sobre a crise portuguesa dos finais do século XIV, um homem chamado Bertrand du Guesclin, que era um homem capaz do ponto de vista militar e que desenvolveu uma série de guerras, de emboscadas e de desgastes que, digamos, que infernizou, se posso usar esta expressão, um pouco a presença inglesa em França, e até permitiu recuperar alguns dos territórios ocupados pelos ingleses, mesmo alguns deles na zona da Aquitânia. Mas os ingleses estavam a tentar tomar conta do trono? Como é que era essa dinâmica? Nesta altura ainda não. Ainda não tinham condições para isso. Os ingleses estavam, sobretudo, a pretender manter e alargar as suas posições territoriais em França, e os franceses, que tinham desencadeado a Guerra dos 100 Anos exatamente para acabar, para expulsar os ingleses da França, estavam a tentar o inverso, não é? Quando morreu o Carlos V em 1380, como já disse, com 42 anos, esse protetor da família de Cristina, a verdade é que, muito contrariamente àquilo que o desenho do Tratado de Bretigny permitiria antecipar, os ingleses já só conservavam Bordeaux, a zona ali imediatamente à volta de Bordeaux na Aquitânia, Bayonne, um bocadinho mais abaixo, na fronteira com Navarra. Quem alguma vez fez a viagem do Sud Express, de Lisboa até Paris, há de se lembrar de parar em Bayonne, fazer essa escala até depois prolongar o seu percurso até Paris. Brest, na costa da Bretanha, Cherbourg, um bocadinho mais a norte, na Normandia, e, claro, a tal porta de entrada de Calais. Tudo portos. Bom, nos anos seguintes, que foram os anos da morte de Tommaso de Pisano, em 1385, e de Etienne de Castel, marido de Cristina de Pisano, em 1389,
e do abandono, no fundo, da corte francesa por parte de Cristina, como já dissemos, a situação política degradou-se tanto em Inglaterra como em França. Porquê? É que em Inglaterra, em 1377, tinha morrido o rei Eduardo III e o seu filho mais velho não pôde suceder ao pai porque já tinha falecido, o tal príncipe negro, de forma que o trono de Inglaterra caiu nas mãos de um menino com 10 anos de idade, filho do príncipe negro. Chamava-se Ricardo II e é uma personagem muito interessante da história inglesa e que ficou celebrizada por uma peça famosa que Shakespeare lhe dedicou e que se chama precisamente Ricardo II. Como o mal da fita, penso eu, não é? Como? Como o mal da fita? Não é o mal da fita. O mal da fita é exatamente o primo dele, Henrique, okay. Que virá depô-lo do trono e encarcerá-lo durante muitíssimos anos, e que se intitulará de Henrique IV e que é nada mais nada menos do que o irmão da nossa Filipa de Lencastre, que depois o prima em 1399. Mas eu tinha completa impressão minha, a memória está-me a falhar bastante, que o Ricardo II era visto um bocadinho como um rei não muito capaz, assim podemos dizer. É um menino que assume o poder com 10 anos de idade, não é? Mas quando é que é deposto? Em 1377. Ele é deposto depois em 1399, não é? Mas ele vai se ver abraço neste espaço de tempo, não só com a sua juventude, como com os clãs que se degladiavam na corte inglesa e os Lancastres. Os Lancaster conseguiram afirmar-se e depuseram-no em 1399 e o pior de tudo é que o encarceraram e acabaram por o conduzir à morte. Em França, este final do século XIV e início do século XV também não foi muito bom, porque quando morreu o rei Carlos V, em 1380, sucedeu-lhe o seu filho mais velho, Carlos VI, tinha 12 anos quando subiu ao poder, em 1380, mas foi um rei que foi, aos poucos, revelando uma doença de foro psiquiátrico, de foro mental, e que em 1392, com apenas 24 anos, estava completamente louco. Portanto, a França tem, desde essa altura, uma situação em que o reino está entregue ao governo nominal da rainha Isabel da Baviera e àqueles que na corte régia, aqueles grandes partidos políticos que na corte régia francesa têm força para se impor dois grandes blocos. O bloco do irmão do rei louco, que é protagonizado pelo Duque de Orleans e que por isso é conhecido como o Bloco Orleanista, e depois o Bloco dos Borgonheses ou dos Borguinhões, que é encabeçado pelo poderoso Duque da Borgonha, Filipe II o Audaz, que é tio do rei louco. E este Filipe II o Audaz, Duque da Borgonha, foi precisamente um dos homens que encomendou trabalhos a Cristina de Pisano. Encomendou-lhe o quê? Encomendou-lhe uma biografia do seu irmão Carlos V. Filipe Audaz, Duque da Borgonha, em 1404, encomendou a Cristina de Pisano uma obra que viria a ter como título Le Livre des Faits et Bonnes Mœurs du Sage Roi Charles V, o livro dos feitos e bons costumes do sábio rei Carlos V, 1404. Isto é interessante. Quando morreu, e morreu nesse ano, o Filipe da Borgonha, substituiu como Duque da Borgonha uma personagem muito importante da nossa história, o seu filho João Sem Medo, que era, portanto, primo do rei Carlos VI e do Luís de Orleans. E, portanto, a vida literária, quase toda a vida literária da Cristina de Pisano, que já está, como vimos, afastada da corte desde 1389-90,
vai ser passada tendo como pano de fundo este ambiente político pesado, não é? Que é praticamente de guerra civil a partir de 1415. E o melhor exemplo desse ambiente de guerra civil é o assassinato do Duque Luís de Orleans, irmão do rei, repito, em 1407, por um pequeno bando de homens armados, a soldo de João Sem Medo, Duque da Borgonha, seu primo. Isto aconteceu em Paris em 1407. E soube-se que estava envolvido o Duque da Borgonha, não é? Exatamente, soube-se que a ordem tinha vindo dele e ele, aliás, também fez porque isso se notasse, porque fugiu imediatamente de Paris. Era um homem que já tinha alguma experiência militar, já tinha estado, por exemplo, na Batalha de Nicópolis em 1396, onde os turcos esmagaram os cruzados que se lhe opunham. Foi, aliás, feito prisioneiro nessa batalha, teve que sair depois de pagar um enorme resgate, mas até já depois de ter mandado matar o Duque de Orleans, no ano seguinte, em 1408, João Sem Medo, Duque da Borgonha, obteve uma vitória épica em Othée, na atual Bélgica, contra os rebeldes flamengos, que é um facto, aliás, que Cristina recorda numa das suas obras, e essa referência de Cristina até é usada pelos historiadores para datar a Batalha de Othée em setembro de 1408. Mas além das suas capacidades militares, este João Sem Medo era um homem que tinha algumas virtudes do ponto de vista diplomático. E isso permitiu-lhe, por estranho que pareça, depois de um crime tão hediondo como aquele que ele tinha, de que tinha sido mandante em 1407, permitiu-lhe regressar à corte francesa logo em 1409, e não só regressou, como conseguiu ir pouco a pouco ganhando ascendente sobre a rainha viúva, agora sim, Isabel da Baviera, meia desamparada naquele cenário político de luta fratricida entre orleanistas e borgonheses, ao ponto de Isabel da Baviera lhe entregar a tutoria do herdeiro da coroa de França, que era um menino de 12 anos, um menino no meio de muitas meninas, chamado Luís da Guiana. E de certa maneira é natural que Isabel da Baviera, a rainha viúva, tenha entregado o seu filho herdeiro aos cuidados do poderoso Duque da Borgonha, porque, na verdade, esse menino, Luís da Guiana, já tinha sido casado em 1405, tinha apenas 8 anos nessa altura, com a filha mais velha de João Sem Medo. Portanto, João Sem Medo já era sogro do herdeiro do reino de França. Mas aqui, peço desculpa de interromper, mas só de notar isto, é um mundo completamente diferente do nosso, porque em termos de sociedade, né, temos crianças a casarem aos 8 anos, obviamente isso pode acontecer. O casamento, aqui estamos a falar, se calhar, de uma figura muito diferente que atualmente é usada, sobretudo, né, a diplomacia com outro tipo de intenções. Também recordo que estava a falar há pouco do homicídio do irmão do rei por este Duque da Borgonha, mas ouvindo um bocadinho, às vezes as intrigas da corte nesta altura são homicídios e assassinatos quase a toda a hora, portanto muito diferente do que hoje em dia nós temos na nossa sociedade, mas estava apenas a notar de facto que é um mundo muito diferente do nosso, e com Cristina de Pisano a navegar, a tentar navegar toda esta sociedade. Não é? Exatamente, é esse o cenário da obra dela. Aqui a grande diferença em relação ao Portugal medieval é que nós não temos estas grandes casas senhoriais que existem em França, não é? Aliás, Borgonha e Orleans ligam-se muito a Portugal, surgiu. Sim, exatamente, precisamente, e tocaremos nisso também um bocadinho mais à frente. Portanto, em 1409, João Sem Medo toma conta da educação do jovem herdeiro da coroa,
Luís da Guiana, e claro, e que era também seu genro, tinha casado com a sua filha mais velha, Margarida da Borgonha ou Margarida da Guiana, por via deste casamento. E claro, João Sem Medo tratou logo de o rodear de conselheiros capazes, claro, conselheiros pró-borgonheses, podemos imaginar, e de acautelar a formação militar do seu pupilo e genro, porque ele não queria que o futuro rei, seu genro, fosse tão incapaz do ponto de vista militar como Carlos VI, o rei louco, ou até como Carlos V, que tinha optado por entregar essa função nas mãos do condestável Bertrand du Guesclin. E é muito provável que tenha sido neste contexto que o duque João Sem Medo tenha encomendado a Cristina de Pisano a produção de um dos seus livros mais famosos, o Livre des Faits d'Armes et de Chevalerie, o livro dos feitos de armas e de cavalaria. Esse livro é produzido entre 1408 e 1410 e nós temos um documento do Tesouro Régio de 1411 que corresponde ao pagamento de 200 libras a Cristina de Pisano e que dizem respeito certamente à produção desta obra. O que é esta obra dos livros, o livro dos feitos de armas e de cavalaria? É uma obra que pretende exatamente acautelar a formação marcial do jovem herdeiro do Luís da Guiana. E porquê é que foi Cristina de Pisano a eleita por João Sem Medo, que era o responsável pela educação do herdeiro, para escrever uma obra deste género? Porque talvez em 1407, talvez um bocadinho antes, Cristina já tinha dedicado a Luís da Guiana uma obra chamada Livre du Corps de Policie, que é o livro do corpo político, não tem que ver com polícia, mas com política. É um livro sobre o corpo social, sobre o reino, que, tal como aquela biografia que ela fez sobre Carlos V, a pedido do Duque da Borgonha, Filipe o Audaz, eram obras compostas num modelo que é um modelo a que os historiadores habitualmente chamam espelhos de príncipes, que é muito comum nesta época. A moda tinha se iniciado ainda na segunda metade do século XII, com João de Salisbúria, que é um autor até muito interessante, porque era um homem que tinha sido, em Inglaterra, secretário de Thomas Becket, o homem que Henrique II mandou assassinar, o arcebispo da Cantuária. T.S. Eliot escreveu uma peça famosa sobre isso, o crime na Catedral. Depois Vincent de Beauvais, um dominicano, tinha escrito um bocadinho mais tarde, já em meados, a roçar os meados do século XIII, uma grande enciclopédia chamada Speculum Maius, que era uma espécie de compilação de tudo aquilo que os grandes governantes, que os grandes príncipes deveriam saber. E, mais tarde ainda, Gil de Roma, um homem ligado aos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, em 1285 tinha escrito uma obra chamada De Regimine Principum, sobre o regimento dos príncipes, que era uma obra que eu li integralmente, até na British Library, na biblioteca em Londres, e que era uma obra que ensinava o futuro rei de França, no caso seria Filipe IV, o rei conhecido como Filipe o Belo, tudo aquilo que ele devia saber para governar eficientemente. Portanto, havia já essa tradição de preparar desde jovens os príncipes para que eles depois não fossem os incapazes quando efetivamente se tornassem reis. Mas ela percebia alguma coisa de estratégia militar e de armas? Ora bem, é uma ótima pergunta que nos conduz a um aspecto muito interessante de Cristina de Pisano. É que Cristina, de facto, leu os tratadistas militares romanos mais famosos, nomeadamente Vigésio, que é um autor por volta do ano 400 e que compila os ensinamentos dos grandes tratadistas militares romanos anteriores a ele, do período áureo das legiões, e outros mais antigos, como Valério Máximo, como Frontino. Cristina de Pisano sabia latim e deve ter consultado estas obras na Biblioteca Real
do Louvre. Claro que se pode perguntar, então Cristina de Pisano vai fazer um livro sobre a arte militar para o jovem herdeiro baseado na maneira como se fazia a guerra no tempo dos romanos. Muitas coisas aplicavam-se na época, mas outras já não. O exército romano é um exército essencialmente de infantaria pesada. A guerra medieval é em grande parte uma guerra de cavalaria. Logo aí há uma diferença radical. Não há legiões, a legião é um modelo especificamente romano. E o curioso é que João Sem Medo, precisamente para essas atualizações, colocou junto de Cristina aquilo que ela referencia no seu texto, neste seu livro de Faits d'Armes et de Chevalerie, como des sages chevaliers, cavaleiros experientes, cavaleiros sábios, cavaleiros capazes, que permitem essas atualizações, digamos assim. E, portanto, entre aquilo que os antigos diziam e que ainda valia na Idade Média, e de facto Vigésio teve uma atualidade brutal, foi dos primeiros autores, foi a ser impresso quando se inventou a impressão por caracteres móveis, não é? Foi um best-seller até ao Renascimento. A isso acrescentava-se a sabedoria prática dos conselheiros militares que João de Borgonha colocou próximos de Cristina para garantir que o jovem herdeiro viesse a ser uma máquina de guerra quando chegasse a sua vez de subir ao trono. Aliás, ele já andava a acompanhar o tutor, o seu sogro, em campanhas militares, já tinha sido nomeado como capitão de um castelo da região do Oise Central, o Castelo Régio de Creil. Andavam a treiná-lo na parte física, na parte do manejo das armas. Parece que nem era muito do agrado dele, mas infelizmente o jovem herdeiro, em quem tantas esperanças se depositavam, morreu inesperadamente em finais de 1415. Cristina deve ter sofrido com isso, porque também ela tinha sido parte, não é, dessa campanha para que aquele menino viesse a ser um rei capaz. E talvez até, podemos agora especular um bocadinho, isso tenha estado um pouco na origem do seu abandono da vida mundana em 1418, tanto mais que em outubro de 1415 os ingleses, liderados por esse rei lendário que foi Henrique V, que sucedera ao tal Henrique IV de Lencastre, o irmão da Filipa, que tinha roubado o trono ao primo. Portanto, neste caso, é filho do Henrique, é sobrinho? Sim, sobrinho da exatamente, Filipa, é filho do irmão, não é? Henrique V tinha sucedido ao pai em 1413, nem era um homem com grande fama, por várias razões que não tenho tempo aqui para detalhar, mas é uma personagem extraordinária. Shakespeare também lhe dedicou uma peça, que é uma peça exatamente sobre a maior campanha militar que ele fez, que foi uma campanha famosa que o conduziu no norte da França à maior vitória que os ingleses obtiveram em campo aberto na Guerra dos 100 Anos, que foi a Batalha de Azincourt, sobre a qual Kenneth Branagh fez um filme em que ele próprio é um Henrique V, portanto ele é realizador e é ator, que todos deveriam ver. Porquê é que Henrique V fez esta campanha em 1415? Para unir a nobreza em torno dele próprio, não é? Porque a guerra une sempre a aristocracia em torno do rei, e também porque ele tinha noção das dificuldades internas que havia em França, não é? Obviamente, com a morte do herdeiro, com as disputas entre orleanistas e borgonheses. Bom, a verdade é que 40 km a sul de Calais, em Azincourt, a 25 de outubro de 1415, os ingleses tinham averbado uma vitória brutal, completamente against the odds, podemos assim dizer, porque eram muito menos num terreno encharcado, enlameado, no norte da França, contra os franceses. E também, na sequência desta batalha, se veio a assinar um tratado entre a França e a Inglaterra, que é o Tratado de Troyes, assinado em 21 de maio de 1420, que foi ainda pior do que o Tratado de Bretigny-Calais, que João o Bom tinha sido obrigado a subscrever em 1360. O que é que dizia o Tratado de Troyes?
e isto é importante para compreendermos quer Cristina Pisano, quer sobretudo a nossa Joana d'Arc. O que é que dizia o Tratado de Troyes? O Tratado de Troyes entregava metade da França nas mãos dos ingleses, agora era sobretudo a metade do centro-norte da França, portanto acima do rio Loire. O rio Loire é um rio que divide na horizontal a França em duas grandes metades, norte-sul, podemos assim dizer, portanto era praticamente toda a região a norte do rio Loire, mais a Aquitânia, e além disso tinha estabelecido uma união dinástica entre a França e a Inglaterra, porque o Tratado de Troyes estipulou, e foi cumprido, o casamento do rei Henrique V com uma filha do rei louco, com Catarina de França. E como o rei estava louco, Henrique V ficou logo como regente da França, na expectativa que depois, quando o seu sogro se falecesse, não é, ele virá assumir de jure a coroa francesa. Portanto, a partir daqui, o contexto ficou muito favorável aos ingleses e as esperanças de independência francesa ficaram praticamente resumidas a um jovem chamado Carlos, que era o único filho sobrevivo do rei louco e de Isabel da Baviera. Eles tiveram muitos filhos, mas eram, na sua esmagadora maioria, meninas, não é? E já só restava este Delfim, chamado Carlos, que virá a ser o rei Carlos VII. E, de facto, ele dominava algumas regiões do centro-sul da França, mas estavam numa situação muito desconfortável, porque acima do rio Loire, ingleses, em grande parte aliados aos borgonheses, o que só dificultava a ação do futuro Carlos VII, e ter em conta que, quando se fala na Borgonha, é o Ducado da Borgonha propriamente dito, mas também o Condado da Flandres, no extremo norte, na atual Bélgica, que tinha o mesmo titular, tornava a missão do Delfim Carlos muito difícil, a menos que Joana d'Arc viesse a dar uma ajuda, lá chegaremos. E para complicar a situação política e sublinhar, para enfatizar estes aspectos que o Ricardo há bocadinho também referia, de grande convulsão interna, em 1419 o próprio João Sem Medo, que poderia ser aqui um ponto de equilíbrio até pelo seu talento diplomático, que também saiu de cena e não foi por vontade própria, foi assassinado ele próprio na ponte Montereau, no Loiret, no centro de França, num dia 10 de setembro de 1419, em que estava a negociar um acordo com os partidários do Delfim Carlos. Portanto, foi atraído a uma emboscada e foi morto. É caso para citar aqui o axioma latino, qui gladio ferit, gladio perit, quem com ferros mata, com ferros há de morrer. Sucedeu-lhe no trono, digamos assim, à frente, melhor dizendo, do Ducado da Borgonha, o seu único filho, Filipe III o Bom, que por acaso é uma personagem... Diferente do pai, não. O seu bom é diferente do pai, e uma personagem que diz bastante à história de Portugal, porque este Filipe III o Bom virá a casar em terceiras núpcias com uma filha de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, com Dona Isabel, que virá a ser duquesa da Borgonha e até a ter uma influência política grande no Ducado da Borgonha. Portanto, digamos que em traços gerais o contexto político é este. Mas e em termos, portanto, ela navega esta sociedade em convulsão, como disse, e percebe-se aqui uma coisa, percebe-se que ela obviamente tem aqui uma vantagem, que é as ligações à corte, as ligações a pessoas de muito poder, de muita influência, mas claramente ela também teria que ter alguma capacidade e algum talento para se manter e ser, se calhar, a primeira mulher a viver das letras na Europa. Sem dúvida, e isto conduz-nos então à obra literária dela.
O elenco completo das obras de Cristina de Pisano reúne cerca de 2 dezenas de trabalhos. 2 dezenas de trabalhos produzidos em menos de 30 anos, em talvez 28 anos, tendo em conta que ela, desde que foi para o mosteiro de Poissy, convento de Poissy, praticamente não escreveu mais nada, a não ser a obra que dedicou à Joana d'Arc. Portanto, não vou falar aqui de todas estas obras, portanto, a lista dos trabalhos da Cristina começa com os Ensinamentos Morais, uma obrazinha de 1395. Mas ela abrange vários tipos. Sim, não é? Vamos ver isso. Tem uma grande diversidade, embora haja um denominador comum também grande. Começa com os Ensinamentos Morais e acaba com o tal Ditier de Jeanne d'Arc de 1429, em que ela elogia a Joana e eleva a Joana d'Arc à condição de exemplo de mulher superior. Vou escolher aqui apenas 6 dessas 2 dezenas de trabalhos. Alguns já estão facilitados pelo que já adiantámos na conversa. Primeiro, a biografia de Carlos V, encomendada por Filipe o Audaz, o livro dos feitos e dos bons costumes do rei Carlos V, de 1404, muito na linha dos tais espelhos de príncipes e sobretudo da obra de Gil de Roma que eu há bocadinho citava, o De Regimine Principi, um regimento de príncipes, que, note, Ricardo, é uma obra interessante também para Portugal. O Zurara, o nosso cronista Gomes Yanes de Zurara, quando escreve a crónica da tomada de Ceuta, diz que o nosso Dom João I, mestre Davis, não é? Dom João I, mandava ler em voz alta esta obra de Gil de Roma na sua corte, para que o seu público de nobres, muitos dos quais não sabiam ler e escrever, pudessem ter contacto, ter conhecimento com este texto. Eu, por acaso, tenho a ideia que há uns tempos fiz uma história em Vila Viçosa, da Biblioteca da Casa de Bragança, e penso que uma das relíquias é exatamente um dos livros da Cristina de Pisano, é uma das relíquias que aquela biblioteca dos Duques de Bragança tem. Sim, fantástica, sim. Então, depois, em segundo lugar, o tal livro dos feitos de armas e de cavalaria, encomendado provavelmente pelo João Sem Medo, 1408, 1410. Esse livro tem a primeira e segunda parte, temas mais militares, não é? Porque o objetivo era preparar o herdeiro Luís da Guiana, que ninguém anteciparia que morreria tão jovem. Olha, deixa-me perguntar, Guiana? É um Sim, termo a Guiana é a região da Aquitânia, é um termo que se usa também para identificar a região atlântica do sudoeste da França, não é? Portanto, é essa zona. Aqui tem temas militares, que ela vai buscar então a Vigésia, Frontino, a Valério Máximo, como aliás o Gil de Roma já tinha feito. O Gil de Roma, na terceira parte do seu terceiro livro, do seu Espelho de Príncipes, quando considera o tema da guerra, não sabendo nada sobre o tema, vai buscar o Vigésio e vai colá-lo no seu trabalho, porque não há noção do plágio nesta altura, não é? Portanto, não há essa preocupação que nós temos hoje, nem esse limite legal. Mas, em todo o caso, ainda sobre esta primeira parte do livro dos feitos de armas e de cavalaria, deve dizer-se que esta obra da Cristina de Pisano teve impacto nas reformas militares que o Delfim Carlos, futuro Carlos VII, viria a fazer, até porque o condestável do Carlos VII virá a ser um homem chamado Arthur de Richemont, que tinha sido companheiro de Luís da Guiana, do putativo herdeiro, e que deve ter conhecido a Cristina, porque este Arthur de Richemont vem a casar com a viúva de Luís da Guiana, vem a casar com Margarida da Borgonha, a filha do João Sem Medo. Quando ela enviúva, Arthur de Richemont casa com ela e deve ter conhecido a Cristina de Pisano. Aliás, Cristina de Pisano dedicou a Margarida da Borgonha um livro de que vou falar já a seguir, o livro das Três Virtudes, e é interessante isto porque Arthur de Richemont, como veremos daqui a pouco, vai interagir com Joana d'Arc num momento muito crucial da vida da Joana d'Arc. Portanto,
A primeira e segunda parte do livro Des Faits d'Armes et de Chevalerie ocupa-se de questões de natureza militar, e a terceira e a quarta são também muito interessantes, porque são uma espécie de embrião daquilo que nós chamamos hoje o direito internacional. A Cristina de Pizan vai buscar a obra de um autor beneditino chamado Honoré Beauvais, que escreveu uma obra em finais do século XIII, primeiros anos do século XIV, uma obra chamada L'Arbre des Batailles, a Árvore das Batalhas, que é um livro que analisa muitas questões práticas que a ocorrência de uma batalha podia provocar. Quer dizer, já havia nesta altura, por volta de 1400, pessoas, espíritos cultos, a interrogar sobre a legitimidade das declarações de guerra, a disciplina dos soldados no campo de batalha e fora dele, o tratamento que devia ser dado aos prisioneiros, o valor que podia ser exigido pelos resgates, o exercício da legítima defesa, sobre os duelos judiciais e até sobre as coisas da heráldica, o porte de cotas de armas, de pendões, etc. Talvez possamos, sem querer exagerar, estar aqui um pouco num cenário de nascimento daquilo que nós hoje chamamos o direito internacional. E esta obra da Cristina de Pizan, tal como a do seu inspirador Honoré Beauvais, ela até diz que vai colher os frutos da árvore, que é a árvore das batalhas do Honoré Beauvais, é feita num regime de perguntas-respostas muito breves e muito claras. E ela nem sempre está de acordo com o mestre, mas em geral confirma o que ele diz. Posso dar aqui 2 ou 3 exemplos. É legítimo empregar mercenários na guerra? Resposta: sim, qualquer homem pode receber soldos numa guerra justa, mas tem que tratar previamente de averiguar sobre a justeza da respectiva causa. Segundo, os soldados devem ser pagos pelo tempo todo do seu serviço, mesmo que estejam inativos? Sim, devem ser pagos, desde que não seja por culpa sua que não estão inativos. E também sobre as pilhagens na guerra, sobre a quem pertence um prisioneiro. Se um soldado na guerra captura um adversário, este prisioneiro pertence-lhe ou pertence ao seu senhor? Honoré Beauvais, e Cristina está de acordo com ele, respondem que é ao senhor, na medida que o soldado é apenas um agente da guerra daquele homem. Claramente uma mulher que entra aqui na área da filosofia e não é só o facto de ser, ou seja, não é, se assim podemos dizer, extraordinário só por ser mulher, mas até o próprio pensamento dela é um início de uma visão muito diferente sobre, neste caso, a ética e a responsabilidade. Sim, e até o direito, conflito. Não é? O direito da guerra, não é? Claro que podemos dizer que não é inteiramente original, porque aqui está a seguir e a completar um autor que a precedeu, que é o Honoré de Beauvais, cuja obra, aliás, do Honoré de Beauvais, existia na biblioteca do rei Dom Duarte. Nós temos a lista dos livros do rei Dom Duarte e sabemos que o Honoré Beauvais faz parte desses livros, seja em tradução precoce do original francês, ou numa versão catalã, ou até numa tradução portuguesa dessa versão. Depois temos o Dit de la Rose, ou Querelle de la Rose, que é uma discussão que Cristina de Pizan teve com 2 intelectuais que defendiam o Roman de la Rose, que é uma obra célebre do século XIII francesa, que era muito misógina e que Cristina contestou primeiro pela via epistolar e depois com o apoio da rainha viúva Isabel da Baviera acabou por publicar, digamos assim, este livro, que já é uma defesa pioneira dos direitos das mulheres, por isso eu sublinho. Quarto caso, o Livre de la Cité des Dames. Portanto, agora é que vêm os trabalhos mais originais da Cristina, não é? É um dos livros mais importantes. Portanto, a partir de 1405 nós temos, de facto, os livros mais originais dela. O Livre de la Cité des Dames apresenta-nos a visita de 3 figuras de 3 damas. Uma é a razão, outra é a retidão, outra é a justiça. E ajudam Cristina a construir uma cidade muralhada que serve para quê? Para proteger mulheres virtuosas das calúnias que lhes eram lançadas pelos homens. E dentro dessa cidade muralhada vão caber
150 biografias de mulheres ilustres pelo seu contributo artístico, político, científico ou militar, ou até pela sua devoção religiosa, que na altura conta muito também, que Cristina selecionou como emblema para mostrar que a natureza feminina é compatível com o uso da razão e que... Isto vem muito neste contexto do tal livro da Rosa, não é? Sim, o Dí de la Rose já contestava a visão misógina da mulher dos autores do Roman de la Rose. Aqui ela vai mais longe, já avança casos concretos de grandes mulheres, não é? Para mostrar que somos capazes. Depois, o quinto caso que eu escolheria é o Le Livre des Trois Vertus, também composto em 1405 e dedicado, este é o tal que é dedicado a Margarida da Borgonha, ou da Guiana, a filha mais velha de João Sem Medo. Esta obra também é conhecida como Espelho de Cristina e foi, aliás, editada em Portugal com esse título. Conheceu também uma tradução... É esse que está lá na Biblioteca dos Braganças. Na Biblioteca dos Braganças. Entre 1447 e 1455, este livro até conheceu uma tradução portuguesa por ordem da Rainha Dona Isabel, a mulher do Dom Afonso V, que era filha do infante Dom Pedro, que andou pela Borgonha, visitou a irmã na corte borgonhesa durante as suas 7 partidas. E este livro de Trois Vertus, ou Espelho de Cristina, é um guia prático, um guia de conduta moral para as mulheres, que maneiras deviam ter, como é que deveriam gerir a governança das suas casas, como deveria ser o trato pessoal, o seu comportamento social, inspirado pelas 3 virtudes e pela ideia bíblica do Antigo Testamento, o livro dos Provérbios, ou o livro de Salomão, de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, timor Dei initium sapientiae. Por acaso em Coimbra, na Universidade de Coimbra, na capela de São Miguel, no teto, na abóbada da cabeceira, no teto, a inscrição que está é exatamente essa. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ora bem, então, é curioso ver que neste livro das 3 virtudes, ou Espelho de Cristina, a primeira parte é sobre o comportamento, é dirigida às princesas, sobre o comportamento que elas deviam ter. A segunda, às senhoras e donzelas. Ainda são alta sociedade, mas já não são princesas. E há uma terceira parte, e última, que se dirige às mulheres de Estado, burguesas das boas vilas. São 12 capítulos, é uma parte mais pequenina, mas que fala para as mulheres dos mercadores, dos mesteirais, dos lavradores, para as prostitutas, para as viúvas, para as virgens, para as idosas, para os pobres, e isso é extraordinário que ela tenha incluído no seu espectro toda a gama possível de mulheres, desde as princesas até às prostitutas. Só para dar um bocadinho aqui o contexto. Que tipo de sociedade, como é que a sociedade na altura, assim muito rapidamente, via então as mulheres para que ela de facto tivesse esta necessidade de elevar o papel da mulher dentro da sociedade medieval? Bom, naturalmente a mulher tinha um estatuto muito, muito secundário, desde logo do ponto de vista dos seus direitos políticos, da sua possibilidade de herdar, de governar, e tinha um estatuto de minoridade também do ponto de vista cultural e intelectual. Eram vistas com muita desconfiança e logo do ponto de vista da educação que recebiam, ficavam numa situação de handicap claro relativamente aos homens, e é contra tudo isso que a Cristina se vai rebelar. Este livro, este Espelho da Cristina, deve ter sido conhecido também em Portugal, porque um dos livros do infante Dom Pedro, o livro da virtuosa benfeitoria, tem uma alegoria das donzelas, que parece que uma alegoria final claramente inspirada nesta obra de Cristina de Pisano, como notou o professor
Luís Sousa Rebelo e o professor Saúl Gomes. E, finalmente, salientaria o Livre de la Paix, o Livro da Paz, 1413-1414, provavelmente o último antes, ou um dos últimos antes de Cristina entrar para o convento de Poissy em 1418. Aqui é um livro de ética, é uma compilação muito inspirada pela Ética a Nicômaco de Aristóteles e pela sua recepção medieval, a busca da via do meio, a racionalidade prática que permite exaltar, fomentar a virtude, o hábito, a prudência. Digamos que são textos que falam sobre sabedoria, entendendo aqui a sabedoria como um equivalente da prudência e como uma espécie de soma de todas as virtudes humanas. E este, digamos, um breve resumo do catálogo. Fez esse resumo do catálogo, mas o que mais importante é, se calhar, o que fica e qual é a semente que deixa na sociedade europeia da altura. De facto, é uma semente que ela deixa, não é? Sem dúvida. É uma mulher rara, muito talentosa, até porque ela orientava os artistas e os copistas que produziam os seus manuscritos. Estes manuscritos, muitos deles eram iluminados, até porque isto eram encomendas, como vimos de início, de grandes príncipes, não é? Parece que interveio pessoalmente até nesses trabalhos também, portanto, teria também dotes como artista. Aliás, há uma obra dela, L'Épître de Otéa a Hector, Carta de Oteia, que é uma deusa fictícia da prudência, Heitor de Troia, naturalmente, reproduzida em 47 manuscritos, esta obra, alguns deles muito luxuosos, o que denuncia desde logo a riqueza de quem os encomendou, e em que ela terá intervindo também como artista plástica, digamos assim, pessoalmente. Mas ela foi possivelmente a primeira mulher escritora no Ocidente europeu, e como vimos, por isso também esta viagem pelo catálogo dela, ela produziu trabalhos bastante variados, não é? Porque ela escreve a biografia de Carlos V, escreve os livros dos feitos de armas e de cavalaria, não é? Depois escreve estes livros mais de moral, reflete profundamente sobre o estatuto da mulher no seio da sociedade, sublinha que se as mulheres têm menos destaque na sociedade do seu tempo, isso é porque há uma flagrante desigualdade de oportunidades, não é? Aliás, há uma passagem da Cité des Dames em que ela afirma mesmo que, e aqui vou mesmo citar, se fosse costume mandar jovens meninas para a escola, elas entenderiam e aprenderiam as dificuldades de todas as artes e ciências com tanta facilidade quanto os meninos. Não precisamos de achar que ela é uma feminista no sentido moderno do tempo, até porque, claro, ela está a fazer a defesa da mulher dentro deste enquadramento dos valores cristãos tradicionais. Não há uma crítica clara à dominação masculina, ela não pretende pôr isso em causa, mas há uma demarcação evidente relativamente à misoginia intelectual reinante, não é? E há aqui uma visão transformadora e emancipadora da condição feminina, que aliás foi muito bem sublinhada pela doutora Maria Manuela Cruzeiro na sua bela edição portuguesa do Espelho de Cristina, que a Biblioteca Nacional de Lisboa publicou em 1987. Há uma valorização da mulher pela educação, pela aprendizagem, dentro dos limites do respeito e dos deveres morais e sociais que eram próprios da sua época. E isso é extraordinário numa mulher que vive entre finais do século XIV e inícios do século XV. E também uma mulher, se calhar, do Renascimento, ainda antes do Renascimento. Sim, a cultura enorme e o talento dela sublinham esta ideia de progressismo, de universalidade intemporal do seu pensamento, e isso, claro, que o Renascimento agradeceu. Portanto, a última obra dela é sobre a Joana d'Arc, e é exatamente a Joana d'Arc. Desta vez fizemos aqui o nosso Vidas em Paralelo de uma forma um bocadinho diferente, porque habitualmente vamos saltando de uma vida para a outra, mas era importante também explorar aqui um bocadinho a forma
como a Cristina de Pisano mudou um pouco a face ou deixou uma marca indelével nessa sociedade europeia da altura. No próximo episódio, então, vamos falar e regressar novamente à França, com a heroína desse último poema, dessa última obra de Cristina de Pisano, a Joana d'Arc. Até à próxima.